Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod com Amigos. Hoje o papo promete polêmica, reflexão e, claro, muita risada. Você já ouviu falar no termo esposa tradicional? Wife. Estamos falando de mulheres que escolhem, e aqui é um ponto bem importante, elas realmente escolhem viver um estilo de vida voltado para o lar, para a família e para os papéis de gêneros considerados clássicos. Para alguns, isso é sinônimo de liberdade, renunciar à carreira e se dedicar à casa, ao marido, aos filhos, viver a feminilidade de uma forma tradicional. Já para outras, e eu me incluo nessa, esse movimento soa como um retrocesso, reforçando estereótipos antigos que a gente passou décadas tentando desconstruir. Hoje, nós 5, que somos completamente diferentes e temos opiniões diferentes, vamos mergulhar nesse tema que divide tanto. Vamos falar sobre feminilidade, liberdade individual, escolhas de vida e, claro, se isso tudo faz sentido nesse mundo atual. E aí que mora a treta. Afinal, esposa tradicional é empoderamento ou prisão disfarçada? É liberdade de escolha ou pressão social maquiada de romantismo? Então pega a tua taça de vinho, te ajeita aí na cadeira, no sofá, porque o episódio hoje começa com esposa tradicional, empoderamento ou estereótipo. Bora conversar sobre isso? Bora! E o que é ela? É uma Alexa moderna. Não é isso, gente? Ela tá disponível, ela responde rápido, faz a lista de compras. Tá tudo, mulher perfeita. Só tem que ter um homem Pra poder pra estar poder ali, né? Bancar. Eu fui criada assim, meus pais eram assim. Sim, Você o meu também. Eu também fui criada assim, nessa família tradicional, né? Exatamente. Eu casei com 17 anos, eu era adolescente na época, e o modelo de família que eu tinha era esse. A minha mãe em casa, dona de casa, e meu pai trabalhando para sustentar a família. Uhum. E eu imaginava que eu também seguiria esse caminho, né? Esse estilo de vida, né? Vamos dizer assim. Porque eu casei com 17 anos, eu grávida na época, e meu marido, na época, falava que não era para eu trabalhar, que era só para cuidar dos filhos. Só que a realidade veio e já deu aquela pancada, né? Porque não conseguia colocar dinheiro suficiente dentro de casa para manter a casa. E eu acabei tendo que sair para trabalhar. Né? Contra a vontade dele? E ele aceitou? Contra a vontade dele. Ele foi saber que eu estava trabalhando, quando ele chegou em casa, eu já estava no trabalho. Aí a menina que ficava em casa, né, que morava comigo e olhava minha filha, que falou para ele, ela tá trabalhando. E aí, porque ele não aceitava. E qual foi a reação dele? Aí ele ficou uma semana sem falar comigo. Mas depois ele teve que aceitar, que ele viu que era Quando chegou o dinheiro, vantagem. ele ficou feliz, né? Mesmo, Ele viu que ele tinha uma vantagem ali. mesmo ali na dificuldade, como você falava. Mesmo Ele assim, não ele queria. não queria. Ele não queria. Eu saía para procurar emprego quando ele saía para trabalhar. Ele saía para trabalhar, eu saía para procurar emprego. Aí, o dia que eu consegui, eu fui fazer entrevista e tudo, e ele não sabia. Até então, eu não sabia que eu ia ser chamada. E quando eu fui chamada, que eu fui trabalhar no shopping, do lado da minha casa, aí a moça falou assim, você vai ter que começar hoje. Eu só fui lá, vestir minha roupa e fui. Ele nem sabia. Então, quando ele chegou em casa, que ele foi me procurar, cadê? E ele foi lá me olhar. Nossa! Ele foi lá no shopping Pra ver se você tava pra lá. ver se eu tava trabalhando. Desconfiado ele, hein? Você vai saber. E você, É. Como é que foi? Eu, Você foi criada pra ficar em casa? Você foi criada pra estudar? Como é que foi? não, eu acho que a minha criação foi para estudar, para ter meu emprego. Mas acho que independente disso, de como é um modelo que é imposto, eu acho que, sei lá, esse movimento, se for considerar o que a mulher quer, se é uma decisão dela ser uma dona de casa, eu acho ok. Desde que não seja uma imposição, né? Eu acho que, assim, o feminismo, quando veio, quando surgiu, e essas coisas de igualdade, da mulher poder escolher o que quer, ela pode escolher ir trabalhar, ela pode escolher estudar o que ela quer, e ela também pode escolher
ficar em casa, Sim. né? Então, assim, o poder de escolha eu acho que tem que ser levado em consideração. Se for uma decisão da mulher, eu não considero um retrocesso. Agora, se for uma coisa imposta, Sim. daí sim. Se for uma coisa assim, ai, eu quero uma mulher submissa que fique em casa, daí eu não acho legal. Mas essas influencers, e é um ponto que eu acho que a gente tem que considerar, elas não são sem renda, né? Elas ganham dinheiro fazendo propaganda, fazendo publicidade. Então, é muito bonito porque elas têm um suporte financeiro que é delas por trás. Sim. Agora, uma mulher que é tradicional, que vê esse modelo e fica em casa e depende totalmente do homem, eu acho um pouco problemático. Demais, porque daí na hora de você separar, você fica assim, e Sem aí, suporte e agora? nenhum, Mas, né? não, Suporte nenhum. mas não deixa de ser uma escolha. Agora, Pessoa pra no você ver, poder. até igual a minha mãe, dona de casa a vida toda, meu pai nunca pagou INSS. Então, o que que acontece? Chega numa fase da vida que nem aposentar a dona de casa Ela- pode. Sim, ela não Sim. pode. Porque ela, não tem ela como não tem. comprovar, ela não teve, né? Porque tudo era meu pai que fazia. Se o meu pai nunca colocou, né, depósito lá do INSS, nunca colocou Então, não INSS, vai. então chega Nunca numa hora declarou. que ela não tem nem aposentadoria, nem isso. Sobrou de uma vida dedicada à família. Mas hoje a Entendeu? gente pode, com essas relações um pouquinho mais modernas, eu acho que, como você falou, é uma escolha, tá? Então, eu acho que também isso pode ser acordado. É. Ela, Deve, né? exato, Precisa. deve Deve. ser para não chegar nesses casos extremos. Fui criada completamente diferente desde a geração da minha avó. A minha avó, ela tinha um restaurante, ela acordava 4 horas da manhã, meu avô era bombeiro. E esses tempos eu perguntei pra minha mãe, eu falei, o vô era contra? E ela falou, olha, se ele tentasse ser contra, ela não ficava com ele. Do jeito que Então. ela era rebelde. E a minha mãe também. Por mais que... Eu me lembro de frases que meu pai dizia assim, por que você vai trabalhar? Você ganha no mês, eu ganho numa hora. E ela dizia, não, eu vou trabalhar. E ele fazia coisas pra ela não estudar. Quando ela fez a faculdade dela, eu era bebê, tinha 1 ano, 2. E ele me deixava, naquela época era fralda de pano. Ele me fazia andar no corredor e chamar por ela. E ela falou, quantas vezes você foi assistir aula tapada de cocô? Nossa. Infestava a aula inteira, mas eu não saía para não dar o braço a torcer para ele que eu ia desistir. Então eu sempre fui muito empoderada a trabalhar. A minha mãe sempre me falou, você vai trabalhar, você vai ter uma carreira, para quando você não for feliz, você vai simplesmente bater a porta e ir embora. Sim. Se tiver que entregar tudo, você vai entregar tudo. Mas você não vai depender de homem para nada. Então, a minha criação é completa diferente. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes. As mulheres da minha família, elas são todas de carreiras, todas de pós-graduação, todas muito estudadas, muito mais que os meninos, às vezes. A minha mãe não pôde estudar. A A minha minha mãe também avó não. não deixou. Ela entrou na faculdade para fazer fonoaudiologia, lá na PUC. Era, acho que, a primeira turma. E a minha avó não deixou. O meu pai Então. não deixou a minha mãe estudar. Mas- Minha mãe só teve o Mas primário. a minha avó não estudou por conta da minha bisa. Porque a minha bisa teve 12 filhos, ou 11. Eu até perguntei pra mãe, tá, mas o que a bisa fazia? Ela dizia, filho. E aí Mas a minha vamos lá. avó, como era mais velha, ela teve que largar os estudos pra ajudar a cuidar dos irmãos. Mas aí ela criou o restaurante dela, porque era uma coisa que ela fazia muito bem, que era cozinhar. Mas vamos lá, se a gente pegar, por exemplo, esses exemplos, eu acho que ele vem carregado com vários outros fatores. Porque se a gente volta na época da tua avó, por exemplo, existia mais enraizada aquela questão do machismo, entendeu? Sim. E essa questão de preconceito, realmente, que mulher só tinha que ficar em casa, esse tipo de coisa. Quando a gente vem por esse cenário de hoje, e hoje as coisas estão bem mais evoluídas, né? Sim. Então, não é a mesma coisa lá de trás, então a gente não pode olhar com o mesmo olhar, né? olhar. É. Então, eu acho que hoje, atualmente, como a mulher conquistou mais espaço, e se ela decide por essa vida, dá para ser negociável e dá para se ajustar, porque hoje as conversas elas são mais abertas, entendeu? Então não é uma coisa que tem tabu, não é uma coisa que ela tenha medo de chegar e falar isso com o marido dela, por exemplo.
Não, e é um movimento que está crescendo muito. Esse movimento ele está muito forte nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália. E aí vem crescendo no Brasil muito em conta de influencers, de influenciadoras que vêm gravando sobre isso. Eu acredito que deve ter até um curso, se não tiver, por favor, aí quem quer, né? Acho que é uma área de oportunidade financeira. Criar um curso de como ser, né, uma esposa tradicional. E aí ela se compara muito à esposa troféu. Então, até pesquisei sobre isso que diz, as mulheres tradicionais que vivem como donas de casa, sem um trabalho formal, dedicadas ao lar e à família. Fazem as tarefas domésticas e são realizadas por elas mesmas. A esposa troféu também é sustentada financeiramente pelo marido. Tá só na prateleira. Mas ela fica como um papel ornamental. Uhum. Então, ou seja, ela orienta quem faz as tarefas, não é ela que faz as tarefas. Não é ela que faz as tarefas. Enquanto ela cuida da própria aparência, da própria beleza e o estilo de vida para ela desfilar com o cara. Com certeza. Então, são coisas completamente diferentes. E as pessoas acham que, uma esposa tradicional, ela vai só ser aquela esposa troféu que vai ser bancada e que ela vai estar linda e maravilhosa, se enchendo de botox pro cara. Não vai. É isso. São Então, coisas mas diferentes. as esposas tradicionais, essas influencers, elas têm uma estética toda muito cuidada, né? Então, não é também, elas são desleixadas, Não. né? Elas Antes ficam... ela ficava lá de uniforme, elas ficam bem com De mendiga que nem bonitinhas. eu. Era a Dona Florinda, Então, na Bob no verdade- cabelo. É porque ela vai se apresentar ali pro público, então... Então, mas na verdade, assim, são termos que eu acho que Tudo no define final dona de casa. é dona de casa, Tudo define né? dona de casa. Uma que faz mais as coisas, que tem um dom ali, sei lá, de culinária, de alguma outra coisa, e outra que tem o dom de, né? E se Mas você assim, for Não, é parar- dona de mas não casa. não é a Você mesma parar pra coisa. pensar, peraí, ó. Você parar pra pensar, a mulher que fica em casa e a mulher que trabalha. Só que aqui tem filho, tá? A criança que é tratada, é cuidada pela mãe, que a mãe incentiva, que a mãe faz, que a mãe leva, que a mãe busca, que senta lá, faz lição, vem cá, pega, é completamente diferente daquela criança que passa o dia inteiro na escola, largada, que o pai e a mãe chegam em casa já de saco cheio do trabalho, com a cabeça estourando, e aquele, mãe, eu quero isso! Não quero nada, vai dormir. Não, mas eu não tinha. É eu não ficava, completamente eu não ficava na diferente. escola. A minha mãe, ela trabalhava meio turno. A gente tinha babá, empregada. Só que a minha mãe minha mãe é professora do estado, hoje ela é aposentada. Mas eu me lembro, assim, quando eu era criança, que eu dizia mãe. Ela dizia, pelo amor de Deus, tu tem pai, chama teu pai. Eu não aguento mais ouvir essa palavra mãe. Exato. Todo dia Porque ouvindo se você prof, tá em ouvindo casa mãe. e você já passou o dia inteiro ouvindo mãe, chega às 8 da noite, você já fala assim, minha filha, deixa o controle eu remoto. acho... Desliga. Mas nisso que você falou, por exemplo, a gente vai entrar em um Num outro mundo. Num outro mundo, por exemplo, as consequências de um filho que é Que é criado com a criado, presença da mãe E um as filho que não consequências é. um filho que Porque não o que, é. que a gente vê hoje em dia? As mães que saem para trabalhar, por exemplo, mulheres que se dedicam exclusivamente às vezes ao trabalho e não tem tempo para cuidar dos filhos. Isso também, Vocês não sabem isso nem também que o filho gosta de comer. Mas às vezes a gente tá falando de um mundo que é. A maior realidade, que não é a gente. maior realidade. A porque maior realidade da população brasileira é essa. A mulher tem que sair para trabalhar. Eu tive que sair para trabalhar. Não, e as Eu que, trabalhei- que são separadas que ganham R$500 de pensão. Não, eu trabalhei Não tem um como, mês cara. de Não tem. dezembro, quando meu filho era bebê. E era assim, chegava de manhã, saía de manhã e chegava meia-noite. Ele não me via. Quando ele me viu, ele me estranhou, porque ele já nem conhecia quem eu era. Nossa. Entendeu? Então, essa é a realidade da maioria das mulheres. Vocês acham que a mãe não quer estar presente todos os dias ali com o filho? Lógico que Olha o quer. que ela quer. Só que a situação econômica é totalmente diferente da E realidade. assim, tem alguns modelos de relação que às vezes compensa mais a mãe ficar cuidando da criança. Sim. Porque às vezes não tem escola pública, tem que pagar particular. Então, o que ela vai ganhar, tudo que ela vai isso. ganhar trabalhando, não compensa. Não compensa. Agora, É. isso, a gente tá num modelo da esposa tradicional, mas pode ser do marido tradicional Pode. e eu Pode. coloco aqui, né? Porque já vi casos, por exemplo, Coloca de aí. ser a mulher que ganha mais e, E o o pai não marido faz eu ia falar isso. nada. que O cara fica, ali. cuidando da É o marido casa, da troféu. criança. Não, e não quer dizer, às vezes ele tem, Cadê? por exemplo. Onde tá? Eu tenho É o Não, marido amiga. troféu. um Não, dos e é meus, um eu acordo. falo, um dos meus irmãos. Ai, eu adorei ficar aqui pra te bater. Um dos meus irmãos, a minha cunhada, ela é psicóloga
psicóloga e ele tem os dons de casa muito mais aflorados que o dela. Ele cozinha bem pra caramba, ele tem uma... Pra você ter uma ideia, ele tem uma confeitaria, que ele faz bolos lindíssimos, que ele aprendeu a cozinhar com a minha avó. E ele aprendeu a costurar com a minha mãe. E ele tem um ateliê que ele só faz roupa de balé, porque a minha família é toda bailarina. Não quer dizer que ele não trabalha. Sim. Só que ela trabalha fora. E ele faz Ele os tem os trabalhos. horários mais flexíveis. Então, Você eu acho não que E ele aprendeu que nada? cozinha. Você Nem não ovo. aprendeu nada de mulher tradicional, né? Nem ovo. Meu irmão Cara, o meu irmão faz... Sério, meu irmão faz comida assim que você fala, nossa, cara, que maravilhoso. E eu não aprendia nem a fritar um ovo. Mas aí, assim, não que ele não coloque dinheiro em casa. Ele coloca, mas os horários dele são muito mais flexíveis do que o da minha cunhada. Então, eu acho que assim, a questão tudo é o acordo entre o É o casal. acordo entre o casal. Se né? o cara vai Com ser certeza. provedor, às Você vezes não ele é vai. provedor de dor de cabeça, às vezes é É. provedor de dinheiro, depende Agora, do que eu só ele falo é. uma coisa pra esposa troféu. Aproveita esse tempo que você tem, estude e aproveite pra você ter faz alguma coisa que você goste. Pra depois, quando trocar o troféu, porque o troféu vai ser trocado, amiga. Uma hora Uma esse hora a troféu casa já não cai. deu mais. Aí ele vai lá na estante, pega outro Uma troféu. hora Não, e faça uma Pra reserva, você não né? fica... Exato. Faça uma reserva. Compre joias. Se a pessoa olha. te dá uma mesada... Mas depois o cara rouba, também não dá. É, Faça uma entendeu? reserva. Aprenda, faça um curso, se profissionalize Faça para você ter investimento, um né, querido? futuro. Exato. Né? Para depois, na hora que você sair desse troféu aí sem nada, não sair sem nada. A hora que você cair da prateleira... Exatamente, na hora que você trupicar e cair lá de cima, aí pronto, entendeu? Porque Agora, mano, é muito fácil. Sim. Eu não posso falar desse lado, eu sei que a gente vai falar de feministas e femininas, enfim. E eu até comentei hoje, a gente estava conversando no nosso grupo, que a gente não pode falar aquele que não nos patrocina. Conforme a orientação aqui da Tati, que ela já falou no outro. Eu falei, a minha ideia é completamente diferente. Porque assim, eu tenho um lado machista. Que é horrível eu falar isso. Eu Você sei que é machista eu vou ser pra caramba, cancelada. hein? Eu vou ser cancelada. Mas assim, se eu banco, se eu sustento, vai fazer o que eu quero sim. Exatamente. Então eu acho que ao contrário também acontece. e pra você tá tudo bem, o se meu aconteceu sonho, o contrário, então. Não, o meu sonho é ser o Det Reutemann. Né? Eu Pegar quero alguém na chegar aos prateleira. os 70 anos, colocar a lancha com os homens nus ali, eu escolher. maravilhoso. Ela vai no mercado, em vez de comprar carne, ela vai comprar O meu homem. sonho é ser o Det Reutemann. O meu é comprar homens, mas tudo Então. bem, isso daí a gente não fala. A prateleira. Ah, gente. E com certeza eu vou trocar. Porque se eu comprar esse cara e ele ficar velho, sim, eu vou trocar por Esse mais é o novo. moreno, mas esse isso- é o loiro. Isso me lembrou nada. a esposa do Roberto Justus, né? Que saiu essa semana que um amigo dele chegou e falou assim: nossa. quando você envelhecer, ele vai te trocar por uma mais nova. Daí ela falou assim: quando eu envelhecer, ele já vai ter morrido. Então, assim, escolham bem. Amei. Você- Escolha seu troféu certo. Escolha o troféu certo. Vocês não querem arranjar um marido, né? Pelo que vocês estão falando Não, aqui. mas eu A gente quer achei- a gente quer ser troféu. Eu achei ela super inteligente. Também assim, achei pra falar isso. fantástica. Pegando o gancho dela e o que você estava falando também, a gente estava até debatendo, né, antes de vir gravar, que o que eu falei pra você, quando você sai dessa caixinha lá das feministas e tal, essas pessoas, essas mulheres que estão fazendo essas escolhas, elas acabam sendo muito criticadas. Sim. Então, você só serve pro movimento se você se encaixar nele. A partir do momento que você não se encaixa ali, o pessoal vem com Mas o essa movimento de mania, feministas. essa mania do Mas, cancelamento cara, hoje. o que é o E- feminismo? Porque o que eu procurei, eu não entendo nada, tá? Eu sou uma pessoa que eu nem participo disso. Mas o que eu entendi é uma igualdade de gênero, direitos sociais. Eu vou te fazer uma E pergunta, políticos, por exemplo. né? Porque Políticos. você o Tem direito à gente, voto tem é gente político. que fala que essas mulheres que estão escolhendo serem esposas tradicionais estão indo contra o que já foi conquistado. Mas é que a mulher lutou, conquistou. E agora o homem tá perdido. Ele não sabe mais nem qual é o papel Mas o que dele que- ali. mas Tá, o que que as mas olha mulheres- só. mas o que que- mas o que- Mulher, o que que amiga. as Ela mulheres cresceu, lutaram? cresceu, O e homem fala, tá se mas- acomodando, isso Pra que que as sim. mulheres lutaram? Pra Tem ter o nada poder a de ver. escolha. É. Certo? Então, a gente Olha tem os que... áudios lá que a gente se recebe, ela- os caras Mas querem daí o homem dividir fala depois. assim, agora eu faço o quê?
Deixa Então, ela se ela escolhe vira. ficar em casa, não tem por que criticar ela, Tá, mas- entendeu? Então, Olha só. eu Porque sei ela tem pregar o poder de se ela quiser ir trabalhar não sabe. ou não. Sei, Você não. botou quase a parede abaixo lá Mas que eu eu tava lá. consigo. Eu quebro, eu furo Quebra a parede inteira, inteira, mas tá mas tudo eu certo. coloco um preguinho ali. Mas eu vou fazer isso? Não. De jeito nenhum. Tem coisa que eu sei fazer, mas tem um homem Tem coisa que pra eu não fazer. quero fazer. Eu não quero fazer, eu não vou fazer aquilo. Então, mas eu acho que isso é uma deturpação machona. do que é o Não, feminismo. vou fazer. Eu Porque concordo ele foi iniciado. A gente tem que ver o contexto histórico, né? Por exemplo, no pós-guerra, as mulheres foram obrigadas a sair para trabalhar porque você não tinha a mão de homem, obra né? do homem Que tava na guerra. que estava na guerra. Ou morreram na guerra. E o que acontece? Nas fábricas, as mulheres não tinham os mesmos Direitos, né? direitos e não recebiam os mesmos salários iguais. Ao mesmo tempo, elas não tinham direito a voto. E elas que estavam ali para fazer... Movimentando a economia. A economia estava sendo feita O por que elas. tem que ser visto é o contexto histórico de como o feminismo foi formado. Então, ele foi uma busca por esses direitos. Pela mulher, ela poder ir trabalhar e ter o mesmo salário, ter Exato. os mesmos direitos políticos. Estudar. Isso. Estudar. Porque, por Entendeu? exemplo, tem uma série muito interessante que é... A gente não pode falar o nome do negócio que não patrocina, mas a gente pode falar série, né? de uma Pode. advogada... Pode falar. Pode É falar. italiana, que ela foi a primeira mulher a se formar em direito. Mas ela teve Eu vi. ela conseguiu ir estudar, mas ela não pôde exercer a Eu vi. função, A profissão. Eu a sei. profissão. Então, quer dizer, essa luta é por isso. Qualquer coisa fora disso, eu acho que é uma deturpação do que é o feminismo. E o que você Só que tem a que gente enxergar é vive que... numa deturpação, É. né? Porque as pessoas entendem como se, o feminismo, então, é eu fazer tudo que o homem faz. Não, gente. É a mulher ter Não. saco, é colocar É. o pau na mesa, não é? assim? Não. A gente não tem É, a mesma é. estrutura física. O que eu, não o que eu tem falo como. pra Não você... não tenho. Depende. Vou colocar lá o preguinho, vou ficar lá martelando o negócio, eu quebro a parede, mas o preguinho pra Mas sabe o entrar que é, aquilo que ali, é não essa vou culpa fazer. aí? É que o que a gente vê, às vezes, na mídia, o que a mídia mostra é a mulher querendo... Então, Não, porque porque a a gente mídia tá se numa mídia de alimenta... ódio. É a bagunça, A né? gente tá numa Só. mídia de ódio, Não, que tá não, mulheres contra homens. isso Até o nosso tudo que amigo você falou essa falou, esses semana. direitos, entendeu? Por que não propagam as coisas legais também que o cara faz? Por que estão Que propagando o só ódio? propagam o ódio, só falam assim, não, o cara não faz isso, não faz aquilo, blá, blá, blá. Ele pega e deixa a mulher Ou ali. a mulher Ou não, só a mulher não só é sabe assim, isso, a não mulher sabe só aquilo, sabe aquilo, só sabe entendeu? pisar. Não, também Sim. tem cara parceiro, Tem. tem mulher parceira. Então, assim, na Tudo. minha visão, o feminismo é sobre direito de escolha. Exatamente. Você poder escolher se você quer ir trabalhar e onde você quer trabalhar. Ou se E quer você poder estudar. exercer sua função, sua profissão e estudar o que você quer. E isso não É. coloca em risco. E o exatamente. que Se já você foi quiser. conquistado. Exatamente Ficar o que eu em estudei hoje, ó, casa. Tati. Entendeu? Uma feminista pode trabalhar fora, liderar empresas ou optar por ser dona de casa. O importante é ela ter uma escolha livre, sem posição de papel. Exatamente. Isso. Ela É o faz o que ela define. quer. É o que define, É gente. fazer, olha, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e pronto. E é uma questão do que quer e do que pode, porque nem todo mundo vai poder ser uma esposa tradicional, Exato. Nenhuma esposa troféu. nem troféu. Isso diz respeito a quem? Os dois. É, Ninguém E é um deve acordo, né? E olha que Exatamente. legal que eu estudei. A esposa troféu, ela é diferente da esposa tradicional, que é diferente da esposa do lar. Eu falei, gente, é muito nome. É muita coisa, tá muito gente. mimimi, é tudo igual ao muita coisa final. pra falar que tá ali, cuidando da família, do marido. É um nome bonitinho. Né, assim... Eu fui Amélia. Eu já falei pra vocês que eu fui Amélia. Você ficava passando Eu roupa? passava roupa, lavava, cozinhava, entregava o prato assim, ó, na, Hoje na você mão passa Você serviu, do cara? cabra, Filtro na do mão do Instagram. cabra. Você servia ele? O quê? Transava? Não, servia. Servia tipo comida? assim, é. Filha, A primeira vez que eu... colocava comidinha Nossa. no prato ali, entregava no sofá pra ele, assim, ó. Todo dia, todo dia. Ele já chegava e perguntava, o que tem pra almoço? O que tem pra jantar? Eu já ia lá, colocava no pratinho, entregava aqui, meu amor, ó. Sua jantinha pronta aqui, ó. Sabe que a primeira vez que eu fui jantar com a minha ex-sogra, né? A mãe do meu ex-marido, ela falou assim, você não vai servir ele? Eu falei, por que ele não consegue escolher? Tem problema de escolha? Ele não sabe escolher o que ele quer comer? Que Jamais. Tem que escolher pra ele, mas, gente, eu não É tenho que Ele na não sabia. teoria, ela cuidava da casa, da comida, ela cuidava dos filhos, ela cuidava da roupa, ela cuida de tudo. De tudo. Na prática,
Hoje ela passa filtro no Instagram, ela pede o iFood. Olha o que fala aqui, ó. Minha filha, agora aí que a é minha assim. foto tá aqui. Agora é Tá passando assim, meme? agora é desse Não, tá. jeito. Ó, a Entendeu? esposa tradicional. Tá passando a mãe mesmo? Deixa Que eu falar mais tarde. isso? Que Deixa eu falar mais tarde. isso? A esposa tradicional, ela tem um estilo de vida doméstico tradicional mais uma ideologia. A esposa troféu vive de aparência e status em primeiro lugar, né? Mais, né, na prateleira. Exato. E a esposa do lar, a dona de casa, foco prático no lar, sem necessidade de ter o discurso ideológico e a estética, né, retrô. Então, a gente tem 3 coisas hoje que estão acontecendo. E isso é muito louco, né? Então, e é assim, tudo dona de casa. tudo dona de casa. E olha só, eu além disso, eu trabalhava fora. Vou deixar, Ainda vou deixar trabalhava um recado fora, aqui chegava, ainda ia, cuidava da casa, a lição dos filhos, do marido, de todo mundo. E olha que legal aqui também, a feminista defende a liberdade, igualdade e autonomia. Mas também pode ou não ser uma tradicional. E a feminina é uma qualidade de estética ou comportamental que não implica na ideologia política nem na dependência financeira. É tudo mulher. É tudo É mulher. tudo mulher. É tudo Queremos mulher. as É femininas. tudo mulher. Você prefere as querendo femininas? amor, querendo carinho, querendo atenção. Mulher precisa de carinho, gente, atenção. é tudo isso. Precisa Mesmo ser trabalhando cuidada. fora. Exatamente. Então, acho que, eu acho que o caminho certo de toda mulher é o seu caminho, não o caminho dos outros. Com certeza. É Isso. aquela que ela quer trilhar. E tá tudo bem. Exato. Ótimo. Exatamente. E tá isso. tudo bem. Então você Né, já sabe. Michel? Cuide Da da sua esposa. mulher. Até porque ele apanha da gente. Né? Se ele fizer Delas, errado, cuide se ele, delas. se ele Cuide como é que diz a Tati, se escorregar na Cuide banana, delas. a gente bate nele. Mas é isso. Então, depois desse papo, deu pra gente ver esse movimento da esposa tradicional, né? Sim. Pode ser muita coisa pra algumas, liberdade, pra outras pode ser um baita retrocesso. Tem cultura, né? Que a mulher é isso, né? É. Tem muita cultura que a mulher é isso. Ela é dona de casa, ela tá sempre ali, né? Mas sempre tem o cara ali pra bancar. Não tem como, Pra cuidar, gente. pra Pra tratar. cuidar, entendeu? Não é só bancar em dinheiro também. né? A O gente provedor precisa. não é só o dinheiro. É, o É. carinho. O provedor é carinho, atenção. atenção, é tá Exatamente, ali. parceria. Parceria, ele saber Proteção. que tá ali. Tem um problema ali, ele já vai já Exatamente. É a mulher se sentir protegida. É isso. O meu amigo mandou um áudio Sim. hoje, né, que eu mandei pra vocês. Sim, Não então. é só o pagar as contas. Não, É Não, claro. muito fácil pegar o boleto e pagar. É claro que o Não. cara, em algum momento, ele vai ter um investimento maior. Mas, assim, ele falou isso, inclusive, ele falou... Mas ele é o cara que ele tem que prover, e não é prover financeiramente. Não. É uma liderança, né? É uma liderança. É tomada de atitude, Exatamente. tem outras coisas. É ser homem. Pegada É ser homem para Nós a vamos- mulher. A gente vai falar mais pra frente nesse assunto de que momento a gente perdeu a parte do homem. Mas, assim, no fim das contas, o que importa é cada um ter o teu direito de escolha. E o estilo de vida que se sente melhor. Então, seja cuidar do lar, certeza. seja conquistar o mundo, seja dominar o mundo, ou até os dois ao mesmo tempo. Mas, assim, o que a gente quer ouvir agora, da esposa troféu, é um empoderamento ou um estereótipo. Então, conta pra gente, manda os comentários, Manda aí, gente. Manda aí, manda gente, vocês enquete acham? pra gente, respondam ali a nossa spoiler do vídeo, ou mandem comentários até nas nossas Redes sociais. Spotify, né? Spotify, YouTube, onde a gente tá postando, Instagram. Então, como sempre, assim, eu acho que o mais legal é viva do seu jeito, respeite as suas escolhas, respeite as escolhas alheias, porque a gente não é igual a ninguém. Com certeza. Como a minha mãe fala, a gente tem 5 dedos na mão e elas são 5 diferentes, cada uma tem uma função. Mas todas elas são um grupo, então é mais ou menos o que a gente é Todas são aqui. importantes. Nós somos 5 pessoas diferentes, cada uma é um dedo, cada um de nós tem uma função aqui dentro do Pote com Tem Amigos, opinião. tem uma opinião. Opinião. Nem sempre a gente vai concordar. Não. Na maioria das vezes a gente briga, né, Se a Tati? gente não concordar, Mas a gente bate. não deixa de se gostar. A gente vai discutir, Cada um tem a sua Gente, opinião, puxa o tá enchendo o cabelo. saco. não matando Puxa o ninguém, tá cabelo tudo até certo. concordar, a gente puxa o cabelo até concordar, mas assim... E eu acho que é isso, Eu te assim. pego na esquina, hein? E a gente- Olha só. Mas assim, também quando a gente tá fazendo essa diversidade que a gente tá tendo aqui, a gente não tendo essa mesma opinião, é porque a gente se ama, é porque a gente se gosta, é porque a gente se respeita. É isso aí. Porque senão a Amizade gente é não isso. estaria aqui, a gente não estaríamos juntos, mesmo a gente discordando ou não. Isso aí. Mas eu acho que é isso, assim, a gente não pode esquecer do bom humor, a taça de vinho, a amizade que a gente tem, que é certeza, acima sempre de tá qualquer aqui outra coisa. E discordar é o que faz isso aqui ser legal. Com
E é isso. Bora Até a lá? próxima. Então curte, Então, comenta, até a compartilha, próxima, se gente. inscreve no canal, manda pro amigo, pro inimigo, Bora! pra todo mundo e bora, vai. Acompanhe. Bora, Bye, bye. bebê. Poeira. Que acabou meu vinho. Ê. Acabou meu vinho.